Em Cuiabá, no Mato Grosso, o Poder Judiciário pode ser encontrado até no ponto de ônibus. O programa Justiça Comunitária atende em terminais para facilitar a vida do cidadão que necessita de algum serviço público. A intenção é atender o maior número de pessoas, mesmo em época de pandemia, seguindo todas as medidas de biossegurança. Terminal de ônibus é um local que sempre tem movimento. E muitas pessoas que passam por ele podem precisar de orientações jurídicas ou algum tipo de serviço público. Entre embarques e desembarques, os agentes da Justiça Comunitária do Judiciário de Mato Grosso oferecem atendimentos de graça aos passageiros do transporte público que passam por aqui pelo terminal de ônibus de Cuiabá. Foi assim que a Ana Vitória conseguiu o encaminhamento para fazer a segunda via da carteira de identidade sem pagar nada. Uma economia de cerca de R$70. Achei muito bom, né? Que é gratuito, é benefício para nós, né? Cidadão. São 20 comarcas de Mato Grosso com o programa Justiça Comunitária. Em todos esses locais, em 2019 e 2020, foram quase 22 mil atendimentos. E apesar da pandemia da Covid-19, os serviços continuam, seja de forma presencial, seguindo as normas de biossegurança, ou por WhatsApp e telefone. Para detalhar esse assunto, a gente conversa agora com a assessora da Justiça Comunitária do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Tatiane Guerra. Muito bem-vinda ao Jornal da Justiça, Tatiane. Obrigada. Doutora, é preciso a gente pensar na pandemia como ainda uma situação de risco, né? Como é que vocês estão fazendo para continuar atendendo o cidadão, mesmo nesse período, né, de distanciamento social? Quais são as regras que estão sendo cumpridas ali para que o cidadão continue recebendo esse atendimento? É importante ressaltar que o judiciário inteiro teve que se reinventar nesse momento de pandemia. E o Tribunal de Justiça de Mato Grosso é um tribunal que ele já vem sendo bem vanguardista, né? E adotando todas as medidas para acompanhar essa evolução. Então, a gente tem a Justiça Comunitária, que é esse projeto maravilhoso, porque eu acho que atinge o objetivo maior do judiciário, que é estar muito próximo da sociedade. A Justiça Comunitária, ela tem sempre como objetivo estar perto da população. Para isso, a gente adota algumas estratégias, como essa informalidade. Então, a gente não atende em salas, a gente atende onde tem maior aglomeração de pessoas. A gente vai ao encontro dessa população. E isso são em 20 comarcas de um estado grande como é conhecido Mato Grosso. Nesse tempo de pandemia, no entanto, a gente teve que se reinventar mais uma vez. E nessa reinvenção que a gente teve que lançar a mão agora nesse período, a gente aprendeu a usar as redes sociais. Então, esses agentes, eles atuam de forma híbrida, conforme o estágio em que está a sua cidade, porque são 20, então, dependendo do estágio que está a sua cidade, ele adota uma conduta. Se ele está em uma cidade que está em uma situação mais grave, em termos de transmissão de pandemia, ele adota o atendimento via WhatsApp, via celular, e como ele já tem uma identidade criada com a população, eles conseguem manter esse vínculo, e aí conseguem fazer todo tipo de atendimento, mesmo estando à distância. Na reportagem, a gente viu que a Ana Vitória conseguiu tirar a segunda via da carteira de identidade, por exemplo. Mas quais são os outros serviços disponíveis, né, disponibilizados pela Justiça Comunitária? Quando a gente fala de judiciário moderno, hoje em dia, a gente sabe que ele é um judiciário proativo que tem que estar perto da sociedade. Então, esses agentes que são voluntários, né, eles atuam de forma voluntária, eles recebem um tipo de capacitação generalista. Então, eles são orientados sobre os mais diversos ramos, e aí a gente fala tanto em termos de justiça, mas também em cidadania, em saúde, e eles viram grandes conhecedores de assuntos diversos, né? Então, essas pessoas, elas chegam até a população, e a população conta a situação que está afligindo, pela qual elas estão passando, e esse agente dá uma orientação de se a pessoa tem ou não direito,
onde ela deve buscar, ele não dá uma orientação técnica, ele dá um encaminhamento. E via a nossa rede de parceiros, a gente consegue encaminhar, como por exemplo a Ana Vitória, que conseguiu a hipossuficiência, que é uma parceria com a Defensoria Pública do Estado, e conseguiu tirar o RG. Mas nós temos parceria com o INSS, com o próprio governo do Estado, com a Secretaria de Assistência Social. É um leque muito amplo de serviços que a gente consegue atender o cidadão. Para a gente finalizar, doutora, qual é o WhatsApp, o e-mail que o cidadão pode acessar a Justiça Comunitária sem ser presencialmente, né? Certo. O nosso juiz coordenador, que é o Dr. José Antônio Bezerra Filho, ele toma esse cuidado de que nesse momento de pandemia a gente restringe esse atendimento para o não presencial, como eu disse. Então, nós temos um telefone principal, que é de DDD 65 3617 3050. A pessoa entra em contato com esse número e lá nós passamos o WhatsApp do agente que resida mais próximo dela, que esteja na sua região. Então, aí, cada agente pode fazer esse atendimento. E temos também um número de WhatsApp, que a gente também pode fazer esse encaminhamento, que é o 65 9287 4384. Muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Justiça, doutora Tatiane. A gente que agradece.